Vamos lá, senhores, retornando nossos estudos aí acerca do processo legislativo, tá? Nos blocos anteriores nós estudamos sobre limitações, tá? Nós estamos falando de processo legislativo das emendas constitucionais e nos blocos anteriores nós falamos das limitações. Começamos a falar das limitações. Nós temos três grupos de limitações. Nós temos as limitações circunstanciais, tá? Que está relacionado a situações, a acontecimentos, né? Que se ocorrerem, a Constituição não poderá ser emendada na vigência desses fatos. Nós temos aí o estado de defesa, né? Nós temos aí o estado de sítio e temos também a intervenção federal. Logo em seguida nós falamos das limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, e elas estão relacionadas ao conteúdo, né? A proposta de emenda constitucional, ela não pode ter como objeto, ter como conteúdo determinados temas com o intuito de abolir, né, esses temas. Nós vimos aí a forma federativa de Estado, por exemplo, nós vimos aí o voto direto, secreto, universal e periódico, nós vimos aí a separação de poderes também, e nós vimos as garantias, né, e direitos individuais, né, que aí engloba, como eu falei para os senhores no bloco anterior, as garantias fundamentais como um todo, né, não somente aquelas previstas ali no artigo 5º, como também direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nesse bloco de agora nós vamos finalizar o terceiro e último grupo de limitações expressas, né? E vamos falar das limitações implícitas, tá? Será um bloco um pouquinho menor, tá? Porque falta bem pouquinha coisa. E então vamos lá. Senhores, limitações formais, tá? Quando eu falo de limitações formais, eu tô falando exatamente do processo legislativo das emendas constitucionais. Por quê? Quando eu falo de limitações formais, eu estou falando do procedimento, né? Do procedimento que eu tenho que adotar, né, que é mais rigoroso do que aquele adotado para uma lei ordinária, por exemplo, é o procedimento que eu tenho que adotar para poder alterar a Constituição, tá? Então você vai notar comigo que quando eu falo das limitações formais, na verdade nós já finalizamos esse conteúdo, tá? Porque aqui eu vou estudar com vocês rapidamente exatamente o procedimento, fazer aquele feedback do procedimento adotado, né, acerca das emendas constitucionais. Então olha só, está previsto no artigo 60, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí nesse primeiro momento aqui eu tenho a parte da iniciativa, né? 1/3 no mínimo, né, dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado Federal, Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, aqui inclui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa, tá, de seus membros. Então aqui eu tenho a parte da iniciativa. Depois eu vou ter a parte da deliberação, né, que eu tenho exatamente aqui, ó, no parágrafo 2º, ó. A proposta será discutida e votada, então deliberação parlamentar, né, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos, né, 3/5 dos votos dos respectivos membros, né, no mínimo 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui eu tenho a parte da deliberação parlamentar, lembrando que não existe deliberação executiva, sanção ou veto presidencial no processo legislativo especial das emendas constitucionais, tá? E por fim, a gente vem para a fase complementar, né, ou conclusiva, parte final, né, que fala da promulgação e publicação, e fala aqui, ó, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então tudo isso aqui que eu acabei de falar com vocês, que eu falei até um pouco rápido, é porque nós já abordamos, né, no decorrer dos nossos estudos aí acerca das emendas constitucionais, do processo legislativo das emendas constitucionais. Então as limitações formais são essas. É o procedimento em si que é mais rigoroso, que é mais difícil, né,
de conseguir aí a aprovação do que aquele aplicado para as leis ordinárias e leis complementares, tá ok? Beleza. E aí, nós finalizamos agora falando das limitações implícitas. Agora toma cuidado com a observação, tá? Olha só, os 3 grupos que eu já expliquei para vocês nos blocos anteriores e nesse bloco, que é as limitações circunstanciais, né? A emenda constitucional não poderá ser aprovada na vigência, né, de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Essas são as limitações circunstanciais. As limitações materiais, que eu falo aqui das cláusulas pétreas relacionadas a conteúdo, né? Forma federativa de Estado, né? O voto secreto universal, periódico, os direitos e garantias individuais, né? Que aqui engloba todos os direitos fundamentais. Enfim, as limitações materiais e as limitações formais, que trata do procedimento, todas essas daqui são limitações expressas. Por que são expressas, professor? Porque você encontra a previsão dela ali no texto constitucional, diretamente no texto constitucional. Elas estão escritas ali de forma clara no texto constitucional, né? E aí eu tenho esse grupo agora que fala das limitações implícitas. Por que elas são denominadas de limitações implícitas? Porque apesar de não estar prevista no texto constitucional, elas decorrem de uma interpretação lógica da Constituição, tá? Então olha só, são limitações implícitas, tá? Cláusulas pétreas implícitas. Aquelas limitações que decorrem de uma interpretação lógica do texto constitucional, mesmo que não estejam previstas de forma expressa na Carta Magna, na Constituição Federal. Então por que elas são chamadas de implícitas? Porque elas, apesar de não estarem escritas na Constituição, elas decorrem de uma interpretação e elas são reconhecidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pela doutrina, tá? Então, vem cá, o que eu tenho aqui de limitação implícita? Eu tenho o próprio artigo 60. Olha que interessante, senhores. O artigo 60, ele trata, né, das emendas constitucionais, que é a espécie normativa adotada para alterar a Constituição. Olha que interessante. Não poderá, por óbvio, o mencionado dispositivo ser abolido, né? Mesmo diante da ausência de tal previsão constitucional. Mesmo que a Constituição não preveja isso de forma expressa, eu não posso abolir, né, através de emenda constitucional, o artigo 60 que trata de emenda constitucional. Porque se eu fizer isso, eu impossibilito a alteração da Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela não poderia, né, ser alterada se isso pudesse ocorrer. Ela se tornaria uma Constituição que a gente chama de Constituição imutável, tá? Ademais, segundo o STF, não poderá uma emenda constitucional alterar o processo legislativo referente às emendas constitucionais, que a gente chama de dupla reforma. Então calma, quais são as limitações implícitas então, professor? O próprio artigo 60, eu não posso abolir a emenda constitucional através de uma emenda constitucional, não é isso? E eu também não posso alterar, segundo a limitação implícita, o processo legislativo adotado para as emendas constitucionais. Então imagina o seguinte, mais de um terço, por exemplo, dos membros da Câmara dos Deputados apresenta uma proposta de emenda constitucional, onde o objeto dessa proposta de emenda constitucional é alterar o processo legislativo da emenda constitucional. Falar, não, nós vamos alterar. Agora, para alterar a Constituição, eu não necessito de 3/5 dos membros de cada casa em 2 turnos. Basta a maioria absoluta. Negativo. O Supremo fala que isso seria uma dupla reforma, né? O Supremo fala que isso aqui viola a Constituição, mesmo não estando expressamente prevista nela. Então, por isso que é chamada de limitação implícita. Então, traduzindo, senhores, o que eu tenho de limitação implícita que, apesar de não estar prevista na Constituição, decorrente de uma interpretação lógica, né, limita a atuação aí através de emenda constitucional. Não posso abolir, né, emenda constitucional, porque aí a Constituição não consegue mais ser alterada, e eu também não posso alterar o processo legislativo aplicado para as emendas constitucionais. Agora, cuidado,
Cuidado. É possível que uma emenda constitucional venha a alterar o processo legislativo de outras espécies normativas primárias, tá? Como, por exemplo, lei ordinária. Então, olha só, eu posso ter uma proposta de emenda constitucional que venha alterar o processo legislativo de uma lei ordinária? Posso. Vem alterar o processo legislativo de uma lei complementar? Posso. Eu posso, através de uma emenda constitucional, alterar o processo legislativo de uma medida provisória? Posso. O que eu não posso é, através de uma emenda constitucional, alterar o processo legislativo da emenda constitucional. Tranquilo? Senhores, só isso, tá? Finalizamos aqui, tá? Tudo que a gente tinha que falar sobre emenda constitucional. Vamos fazer agora algumas questões de concurso para ver como cai em prova, tá? E no nosso próximo encontro, no nosso próximo bloco, nós já vamos começar a estudar o processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar. Absurdo, mas você vai trabalhar as duas ao mesmo tempo? Na verdade, no primeiro bloco eu vou te mostrar as diferenças de lei complementar e lei ordinária, para que nos próximos blocos eu trabalhe o processo legislativo de ambas. Por quê? Porque o processo legislativo adotado para a lei ordinária e lei complementar é praticamente idêntico, tá? Muda um detalhezinho ou outro. Por isso que eu vou trabalhar essas duas espécies normativas ali em conjunto, sendo que antes eu vou trabalhar as raras diferenças que existem entre elas, tá ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar com chave de ouro, né? Processo legislativo especial das emendas constitucionais, e eu te digo, é uma das que mais cai em prova disparado, tá? Emenda constitucional, lei ordinária e complementar e medida provisória disparadamente é o que mais cai sobre o processo legislativo. Vamos lá, senhores. Olha essa questão aqui, ó. É correto afirmar sobre a emenda constitucional. Ele quer a correta. A proposta de emenda constitucional rejeitada poderá a qualquer tempo ser reeditada? Errado, né, senhores? Nós temos aí o princípio, né, da irrepetibilidade, que em relação às emendas constitucionais chega a ser absoluto. Então, uma proposta de emenda constitucional que foi rejeitada, ela não pode ser objeto, ela não pode ser tema, assunto, matéria de uma nova proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa, no mesmo período anual ali, né, de atuação do Poder Legislativo. Então, essa alternativa está errada. O presidente do Senado é parte ativa, legítima para propor emenda à Constituição, senhores. Cuidado! Quem tem competência, quem tem iniciativa para apresentar proposta de emenda constitucional? No mínimo 1/3 de todos os membros da Câmara ou 1/3 de todos os membros do Senado, presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas, sendo cada uma representada por sua maioria relativa. O rol é taxativo, só esse grupo tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional. Então, senhores, o presidente do Senado, por si só, ele não consegue apresentar proposta de emenda constitucional. Existe aqui, no mínimo, 1/3 dos membros do Senado, 1/3 dos membros da Câmara, tá? Então, a alternativa B também está errada. Vamos para C. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Perfeito. Letra C aqui é a alternativa correta. Por quê? Nem na vigência de intervenção federal, nem na vigência de estado de defesa, nem na vigência de estado de sítio, eu posso ter a alteração da Constituição Federal através de emenda constitucional. Por quê? Porque consiste isso aqui nas limitações circunstanciais. Lembrando que eu ainda tenho as limitações materiais, são as cláusulas pétreas, as limitações formais, que trata do procedimento, e as limitações implícitas, né? Beleza, então se a C é o gabarito, a alternativa correta, eu tenho que achar o erro das outras duas, né? A emenda constitucional aprovada deverá ser sancionada em até 15 dias úteis pelo presidente da República. Cuidado, senhores. Processo legislativo de emenda constitucional não há deliberação executiva, não há sanção ou veto por parte do presidente da República, tá? O presidente da República, ele não sanciona e não veta, e ele não promulga, né, a emenda constitucional. A única forma do presidente da República participar do processo legislativo da emenda constitucional é na iniciativa, porque ele tem competência, ele tem iniciativa para apresentar proposta de emenda constitucional. Tirando isso, não há nenhuma participação do presidente nas demais fases, tá? Então, alternativa errada. Letra E. Considera-se aprovada a emenda constitucional que obtiver 3/5 dos votos do Congresso Nacional.
Não, senhores, cuidado. 3/5 de cada casa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se eu falar que existe 3/5 dos membros do Congresso Nacional, eu poderia estar diante do seguinte absurdo. Eu tenho 513 deputados federais e 81 senadores. Isso aqui, somando, tá? Nós temos aqui 594 parlamentares. Se eu falar que existe 3/5 dos votos do Congresso Nacional, dos membros do Congresso Nacional, tanto deputado como senador é membro do Congresso. Então bastaria eu ter aqui, por exemplo, né, 3/5 desses 594. Errado, não é assim que funciona. Eu preciso ter 3/5 dos 513 na Câmara e 3/5 dos 81 senadores da República. A votação é separada, tá? Passa em 2 turnos em cada casa, separadamente, tá? Então, beleza, vamos para a próxima questão, tá? Imagine que 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados apresentou proposta de emenda constitucional com o objetivo de alterar o voto popular de secreto para aberto. Opa! Vamos lá. Eu te pergunto, quem apresentou a proposta tem competência? Tem iniciativa para apresentar a PEC? Tem. Aqui eu tenho 1/3 dos membros da Câmara. Tranquilo. Até aqui tudo bem. Só que o problema é, o tema, o objeto, né, dessa proposta de emenda constitucional é alterar o voto popular de secreto para aberto. Opa! Isso aqui é cláusula pétrea. Isso aqui, não é isso? Está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º. Isso aqui corresponde a uma limitação material. A proposta de emenda constitucional não pode versar sobre esse tema, assim como não pode versar sobre forma federativa de Estado com a intenção de abolir, né, essa regra. Não pode ter a intenção de abolir ou afetar o núcleo essencial ali da separação dos poderes, do voto periódico, do voto universal. A única coisa que eu posso tratar por proposta de emenda constitucional relativa a voto é o voto obrigatório, porque a característica de obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, tá? Mas ser universal, periódico, secreto, né? Isso aqui é cláusula pétrea. Então vamos lá. Então eu já sei que eu estou diante de uma inconstitucionalidade. Agora vamos ver. Neste caso, é correto afirmar que a proposta é inconstitucional sob o prisma formal, pois a legitimidade para a apresentação de proposta de emenda constitucional só pode ser apresentada por 1/3 dos membros do Congresso Nacional e não apenas de uma das casas. Errado. Errado. Tá? Inconstitucionalidade sob o prisma formal, pois a legitimidade para a apresentação de proposta de emenda constitucional é reservada ao Senado, na qualidade de representante dos Estados-membros. Errado, Câmara ou Senado, desde que alcance, né, pelo menos 1/3 de seus membros. Inconstitucional sob o prisma material, pois a Constituição não poderá ser emendada para a abolição do voto secreto. Perfeito. Aqui ele nem falou do rito, né? Ele falou só da iniciativa, mas não falou da deliberação, se foi em 2 casas. Senhores, aqui a inconstitucionalidade está sobre o aspecto que material, violou cláusula pétrea, limitação material. Então, gabarito letra C, alternativa C. Então temos que achar o erro das outras. Constitucional, tanto no prisma formal como no material, já que a Constituição assegura apenas o voto direto, universal e periódico. Não, voto direto, universal, periódico e secreto. Não é isso? O que não está aqui dentro é a obrigatoriedade do voto. A obrigatoriedade do voto realmente não é cláusula pétrea, tá? Mas essas outras características são, tá? Então não tem nada de constitucional, tá? Constitucional, tanto sob o prisma formal como material, já que a Constituição não assegura o voto e a forma de seu exercício como cláusula imutável. Errado, né? É cláusula pétrea, tá? Então, tranquilo até aqui. Vamos para a próxima questão. A Constituição Federal proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir. Opa, ele quer que você marque aqui qual dessas alternativas corresponde a uma cláusula pétrea,
Então vamos ver? A forma federativa de governo, senhores, por se tratar de cláusula pétrea expressa, forma federativa de Estado. Federação é forma de Estado, não é forma de governo. Não é isso? Forma de governo é república, lembra? Fogo na república. Sigo presidente. Sistema de governo, presidencialismo. Forma de governo, república. Forma federativa, federação é forma de Estado, não é forma de governo, tá? Então tá errada. A forma republicana de Estado, forma de Estado republicana, república é forma de governo e não é cláusula pétrea, tá ok? Errado. A separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa, perfeito. Alternativa C novamente, tá? Separação dos poderes é cláusula pétrea, tá? Inciso 3, não é isso? Lá do artigo 60, parágrafo 4º. O regime democrático e a autonomia municipal por se tratar de cláusulas pétreas expressas. Cuidado, tá? Regime democrático. Quando eu falo de regime democrático, eu estou falando de qual o regime de governo que eu adoto. Lembra? Rego democrático, democracia. Não é isso? Senhores, regime de governo, sistema de governo, forma de governo, nada que tenha governo é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é forma de Estado, que no nosso caso é uma federação. Não é isso? Beleza. O sistema presidencialista de governo, sistema de governo presidencialismo, sigo presidente, beleza? Por se tratar de cláusula pétrea implícita. Senhores, sistema de governo realmente é o presidencialista, não é cláusula pétrea, tá? Então, gabarito, alternativa C, ok? Beleza, vamos para a próxima. Consideradas as regras atinentes ao processo de alteração das normas constitucionais, tal como definido na Constituição Federal, vou marcar correta. É cabível, por meio de emenda à Constituição, autorizar a instituição de pena de morte para os autores de crimes hediondos. E aí? O que você acha? Vamos aprender a fazer prova? Ficou com dúvida? Normal, tá? Ficou com dúvida na alternativa? O que você faz? Você pula ela e tenta encontrar o erro das demais, tá? Isso pode te ajudar. Vamos tentar aplicar essa regra aqui. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, beleza, em 2 turnos, beleza, considerando se aprovada se obtiver em ambas maioria absoluta dos votos. Errado. Não é maioria absoluta. A maioria absoluta é mais da metade do total. É pior, eu exijo pelo menos 3/5 dos membros de cada uma das casas, tá? Então a B tá errada. A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República. A emenda constitucional será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal, tá? O único momento que o Presidente da República participa do processo legislativo da emenda constitucional é na iniciativa. Ele não delibera, né? Ele não sanciona ou veta, não há essa previsão e também não há previsão dele promulgar, tá ok? Você vai aprender comigo nos próximos encontros que o presidente ele promulga lei ordinária, tá? Lei complementar ele promulga, mas emenda constitucional não. Então tá errada. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Opa! A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, perfeito, estado de defesa perfeito, estado de sítio perfeito. Aqui eu tenho as limitações. O quê? Vamos lá comigo. Material, formal, circunstancial. Não é isso? Aqui está correto. Realmente a Constituição não pode ser emendada na vigência dessas situações, né? Já achei o gabarito. Então calma. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto, senhores, de nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Essa regra existe, tá? É o princípio da irrepetibilidade relativa, só que isso aqui é aplicado para leis.
Isso aqui não é aplicado para emenda constitucional. Eu te ensinei, emenda constitucional, eu aplico o princípio da repetibilidade absoluta, nem através do pedido, da solicitação, do requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas, eu consigo apresentar uma nova proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa com o mesmo tema daquela que foi rejeitada naquela mesma sessão legislativa, tá? Então errada também. Como eu já achei o gabarito da letra D, eu posso te afirmar que a letra A então tá errada. Viu como é que você tem que aprender também a fazer prova? Então presta atenção, vamos ver o erro dela, tá? É cabível por meio de emenda à Constituição autorizar a instituição de pena de morte para os autores de crimes hediondos. Professor, você não falou disso. Eu não falei de forma expressa porque a gente vai trabalhar todos os incisos ali previstos no artigo 5º. Mas um dos incisos previstos ali no artigo 5º, que fala sobre a limitação das penas, né, veda a pena de morte, exceto diante de guerra declarada, tá? E de acordo com o Código de Processo Penal Militar, tá ok? Que estabelece que a pena de morte nesse caso será por fuzilamento, tá ok? Mas isso a gente vai trabalhar, tá ok? Então, você concorda comigo que não é cabível, tá? Por meio de emenda constitucional, eu autorizar a instituição da pena de morte, por quê? Porque isso aqui eu estaria violando, né, direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? Beleza, senhores. Então, o que acontece? Nosso próximo bloco, nós vamos começar a trabalhar, tá? Finalizamos com chave de ouro, processo legislativo das emendas constitucionais. Repito, é um dos temas que mais cai em prova, tá? No próximo bloco, nós vamos começar a trabalhar lei ordinária e lei complementar. Eu vou primeiro trabalhar a diferença entre elas, depois, logo em seguida, eu começo a falar do processo legislativo das duas, que é praticamente idêntico, só pequenos detalhes que tem de diferença aí. Tranquilo? Aguardo você, tá? Para o nosso próximo encontro, nosso próximo bloco. E ressalto para os senhores, tá? Não deixe de revisar o conteúdo, tá? Não deixe de revisar e não deixe de assistir as próximas aulas, tá? A gente está trabalhando aí com bastante carinho, de forma bem aprofundada, com essas aulas que vocês estão tendo acesso aqui, senhores. Você faz o concurso que você quiser, tá? Se quiser fazer concurso para consultor do Senado, se quiser fazer concurso para policial legislativo da Câmara do Senado, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, nós temos aqui um nível de profundidade no conteúdo, tá? O suficiente para você prestar o concurso público que você quiser, tá ok? O que cair seu poder legislativo, o que cair seu processo legislativo, você vai tirar de letra. Doutrina, jurisprudência e a letra do dispositivo constitucional está sendo trabalhada aqui com vocês com todo cuidado, tá ok? Aguardo você no próximo encontro.